Estamos começando o Mais Podcast, o seu guia de networking e empreendedorismo na web. Hoje, aliás, o primeiro episódio e óbvio que para começar essa série que promete revolucionar a sua vida e o seu networking, a gente teve de trazer 4 dos maiores mestres do networking e, obviamente, líderes em seus segmentos. Então, fica ligado, porque hoje a gente vai mergulhar nesse fascinante mundo tanto das áreas específicas, mas principalmente do networking que você pode fazer para ter um nível a mais, principalmente para poder curtir. Então, para você já começar a acompanhar, ó, no episódio de hoje nós temos 4 convidados super especiais. Eu podia quase falar 4 convidadas, porque as mulheres já mandam no mundo e hoje aqui no estúdio estão nesse nível, só para você ter uma ideia. Mas vamos começar aqui, ó. Nossa primeira convidada é a doutora Natália Guedes, que é nutricionista, doutora em pediatria e tem 2 títulos muito mais importantes. Ela é mãe do Gael, esposa do Felipe Guedes e, obviamente, é apaixonada por óleos essenciais. Aliás, falando em óleos essenciais, ela é aromaterapeuta e líder da doTERRA, a maior e melhor empresa de óleos essenciais do mundo. Seja bem-vinda, Nath! Obrigada! Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre os óleos essenciais e espero que vocês curtam bastante. Ó, já tô sentindo o cheirinho, não sei se você consegue ver, ó. Tá saindo bem aqui, ó. Olha só, ó. Saindo. Pode colocar na minha mesmo, pode colocar na minha. Aqui, ó. Olha esse cheirinho aqui, ó. Eu balancei aí pra você. Especialmente pra você. Já estão sentindo um balanceio diferente. Você, se não está sentindo, tá vendo? Sua TV não é boa o bastante, seu celular não é bom o bastante, mas ó, aproveita, procure a Nath no Instagram, que com certeza esse aroma vai mudar a sua vida. Agora, e os outros que você já acabou vendo aqui no plano geral? Ó, vamos lá. Nossa segunda convidada é a Fernanda Rocha Rodrigues Oliveira. O nome é real, é de realeza. Você já percebeu? Ela é casada com o Renato Oliveira, nascida em Santo André, mas residente em Santos há 28 anos. E, mais importante, ela é formada em biomedicina. Hoje é uma mesa de doutores aqui. Eu sou o mais pé rapado que aparece aqui, pra você ter uma noção. Ela, além de ser formada em biomedicina, também é formada em Theta Healing e em mindfulness funcional. Olha o nível dessa mesa, gente. Além disso, óbvio, ela é empresária no ramo de moda feminina. Seja bem-vinda, Fê! Muito obrigada, adorei o convite. Vocês vão conhecer um pouquinho mais de moda e da Fernanda aqui também. Aí sim! Agora, como eu falei, quem que comanda o mundo? As mulheres. Então, obviamente, a nossa terceira convidada também é uma dessa classe superior. Só pra você ter uma ideia, ó, o nome dela é Marjorie Marques, ela é casada com o Zadir José Ferraz e apaixonada por medicina tradicional chinesa e massagens terapêuticas. Agora, só tem uma ideia desse nível, ó. Ela tem equipes de massoterapeutas que vão até a sua empresa, cuidar da sua equipe para eles performarem mais. Então, seja bem-vinda, Marjorie! Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho da medicina tradicional chinesa. Ó, eu já tô me sentindo mais oriental aqui, é outro nível já. E, obviamente, que aí sim, a gente tem o cara que revolucionou a educação física e que eu vou te falar que todo mundo que passa por um certo desafio tem a sua vida mudada. O nome dele é Rafael Barbosa Florencio, ele é mentor e treinador físico, mestre em ciências pela USP, pós-graduado em personal training e, detalhe, ele tem 12 anos na área de educação física e, obviamente, é o empreendedor e líder da Ligação Fit. Seja bem-vindo, Rafa! Obrigado pelo convite, vai ser muito bom falar sobre saúde, né, aqui nesse espaço onde tem bastante conteúdo aí para poder transformar a vida das pessoas. Eu tô me sentindo até mais fora de forma. Você é um cara tão diferente que eu até me sinto assim, ó. Bom, você já percebeu que aqui o tema de networking vai rodar, vai fluir, vai até inundar o seu espaço. Agora, no nosso grupo de networking, a gente tem um lema. Juntos somos mais. Então, se você está curtindo, aproveita para também seguir as nossas redes sociais do Mais. Elas vão aparecer aqui para você. O ideal é você poder, junto de nós, ser mais e transformar a sua rede, a nossa rede, numa rede mais legal, mais extensa e, por que não, mais poderosa. Então aproveita e acompanhe as nossas redes, beleza? Bom, vamos lá. Para começar, a gente precisa começar com histórias reais, porque você deve estar pensando assim, por que a gente colocou esses empresários de áreas tão diferentes? Só que acontece que elas passam pelo seu dia a dia. Será que você já passou por algum momento em que teve a necessidade de algum desses nomes aqui? Bom,
Tenho certeza que sim, mas se você não sabe, vamos começar a citar alguns casos famosos para te dar uma ideia. Ó, vamos começar citando a Anitta. Você que conhece a Anitta já deve ter ouvido falar da Anitta. Anitta, hoje, um dos maiores nomes brasileiros, um dos maiores nomes da indústria pop, que justamente essa que aparece aqui, ó. Pra se ter uma ideia, e pra muita gente que não sabe, a Anitta já sofreu de muita dor. E não é só a dor da rejeição, até mesmo do preconceito, no caso do funk, não. É a dor física. Pra se ter uma ideia, em 2018, a cantora mais badalada do Brasil foi diagnosticada com uma hérnia de disco e sérios problemas na coluna. Nessa época, ela chegou até a falar o seguinte, ó, abre aspas, por causa da hérnia, eu precisei me despedir temporariamente do tradicional quadradinho. Lembra desse? Ela vazia. Ela tinha, inclusive, passos de dança que usavam um bumbum e o joelho, e com isso, ela teve que ficar totalmente escanteada, não conseguia nem trabalhar. E obviamente que esse período foi recomendação da minha médica, disse ela, na época numa entrevista do Grupo Globo. Ela inclusive chegou a falar que a fisioterapeuta, ou melhor, aquela pessoa que fazia fisioterapia, cuidava do corpo, sabe? Fez uma diferença enorme, fez ela se recuperar a tal ponto que ela voltou melhor do que estava. E óbvio, a gente tem aqui uma pessoa que é especialista nisso, que no caso é a Magi. Magi, para quem tem problema de coluna, problema muscular, não importa. Qual que é a recomendação que você daria para um caso desse? Primeiro, tem que avaliar, fazer uma ficha de anamnese. Eu vou fazer todas as perguntas relacionadas àquela dor que ela está sentindo, né? Eu vou fazer o quê? Colocar um alongamento ali naquela região para ela fazer em casa, um exercício. Então, tudo é um trabalho que tem que ser passo a passo e com a pessoa. Não adianta só eu tratar ali com massoterapia, com ventosa, né? Então, tudo um trabalho em conjunto. Legal, bacana. E você falou da medicina Medicina tradicional chinesa. Qual que é a isso. diferença para brasileira, para ocidental? Então, no caso, todas são muito válidas, mas a medicina tradicional chinesa, ela é o quê? Há mais de 5 milhões de anos. Ela é há mais de 5 milhões de anos. Então, assim, a pessoa fala assim, eu não sei fazer massagem. Todos sabem fazer massagem, porque quando você sente uma dor, você já não toca ali naquela região, massageando. Uhum. Ali já é uma massagem, mas a medicina é o quê? É uma coisa aprofundada. A gente vai estudar o caso, por exemplo, como a pessoa dorme, como a pessoa se alimenta, é todo um passo a passo, sabe? E eu não vou tratar, por exemplo, se está com dor na região lombar, não vou tratar só aquela região. Vou tratar você como um todo, né? Não vou tratar só, tá com dor aqui na lombar, eu vou fazer só uma massagem na lombar. Não, você é um todo, né? Então vamos ver como que como que se você trabalha muito tempo sentado, se você faz alongamento, se você faz exercício, tudo é um conjunto, né? Então a medicina é o quê? A medicina tradicional chinesa é, claro, aliada a ocidental, né? Porque o caso do Rafa, o Rafa é especialista nisso. Então, no caso, a gente faz um conjunto, um trabalho em conjunto, né? Ele falando sobre, olha, melhor esse exercício, melhor esse alongamento, vamos fortalecer tal músculo, e eu na parte da massoterapia, na parte dos alongamentos, também em conjunto com ele. Poxa, que legal. Bom, tirando o Rafa, eu acho que todo mundo aqui sofre dessas dores. Sim. O Rafa não, porque ele faz exercício para tudo. Eu acho que é importante ressaltar que toda doença de coluna, né, todos os desvios, o nosso corpo responde de uma forma mais dura para poder estabilizar a dor. Né? Então, no caso da hérnia, toda a região em volta daquela vértebra fica mais rígida, ela perde o movimento, por isso que ela teve que parar de fazer os movimentos, até porque para não evitar aumentar o nível da lesão que ela está tendo. Exatamente. Por isso que é muito importante fazer um trabalho de relaxamento muscular e depois de fortalecimento dessa região. Por isso que o trabalho em conjunto é muito importante, né? Não adianta pegar só fazer o exercício quando está naquele edema, naquela lesão forte, porque está inflamado aquela musculatura. Primeiro tem que desinflamar, cuidar dessa primeira parte e depois fortalecer para que ela não tenha mais esse quadro inflamatório naquela região. Então, o trabalho da massoterapia e depois desse cuidado mais generalizado do corpo, ele cabe muito para qualquer tipo de pessoa, porque se está acontecendo algum problema de saúde, é porque outras coisas aconteceram antes. Né? Então, é importante evitar essas outras coisas nesse trabalho generalizado, mas toda inflamação tem que ser tratada e depois fortalecida para que ela não volte. Pô, que legal. E aquela máxima do no pain, no gain?
sem dor, sem ganho? Porque eu ouço muita gente dizer que o treino foi bom se tá doendo. O treino tem que doer, mas ele não tem que ser lesivo ao ponto de você não conseguir fazer mais nada, não conseguir né? treinar. Na verdade, essa frase ela vem dos bodybuilders, né, dos fisiculturistas, que é um outro tipo de setor de treinamento e assim, podemos dizer hoje que é uma competição, né? Acaba sendo um esporte, né? Algumas pessoas não gostam de chamar o bodybuilder como esporte, mas é uma competição, tem premiação, existem atletas sobre isso, patrocínio, marcas e assim por diante, né? Existe um evento mundial do Arnold, né? Então, realmente, esse no pain, no gain é porque todo treinamento ele faz com que você sinta dor, né? E depois, na recuperação, é onde você fortalece o seu corpo. Durante o treino, você não ganha músculo, você ganha músculo no descanso. Né? Então, por isso que essa parte de no pain, no gain, é porque se você faz um treino muito leve, o seu corpo não sai do equilíbrio para que ele se modifique. Mas não é para todo mundo, não é esse pain que a gente estava esperando, não é essa dor. É importante você treinar intensamente, ter o acompanhamento de um profissional, para que você não tenha tô tentando falar inglês aqui, mas para que você não tenha uma dor excessiva, né? Você pode ter um desconforto, porque é normal o treinamento causar um desconforto, né? Ele vai tirar o seu corpo do equilíbrio, mas ele tem que ser de uma forma adequada. Olha. O que eu gosto muito de falar é que cada indivíduo também é único, né? Sim. Porque a minha dor é diferente da sua e o tratamento é diferente também, né? E eu vou falar uma experiência que eu tive com a Marjorie que foi fantástica, porque é o que ela falou. Ela não trata só naquele momento, ela continua te tratando de casa. Então ela te passa uns alongamentos e assim, não é porque a gente tá aqui não, mas ela é uma pessoa muito cuidadosa, então ela sempre pergunta como é que você tá, como tá a sua dor. E então isso é muito gostoso também, né? De você sentir que você tá sendo cuidada à distância, né? Esse pós É também, muito, porque às vezes até a gente esquece, né? Ai, o alongamento, ai meu Deus. Aí eu não, já tô alongando, entendeu? Mas e tudo se integra, né? Então acho que é muito interessante isso. O pior também, né? A gente se acostuma com a dor, né? Não é comum ter a dor. Não é pra se acostumar com a dor. Deus me livre, Você gente. que tem dor todos os dias, não é pra você se acostumar com isso. Isso não é normal. Você tem que cuidar, né? Então, se você trabalha muito tempo sentado, se trabalha muito tempo em pé e você tem dores constantes, tem que ser tratado. Olha, maravilhoso. Aliás, falando em dor, teve uma outra figura pública que também conviveu com a dor por bastante tempo, e nesse caso é justamente um dos maiores nomes do samba, ou do pagode, o que você preferir, do Brasil, que é o Péricles. Para você que não conhece o Péricles, inclusive, esse daqui é justamente um show, a apresentação dele no Globo. Nesse caso aqui, a gente tinha um dos shows já depois dele ter passado por essa condição. Para você que não sabe ou que não acompanhou, 2018 não foi só um ano fatídico para a Anitta, também foi para o Péricles. Em 2018, o Péricles, pra você ter uma ideia, chegou num nível de dor que ele não conseguiu mais andar e ele teve de se submeter a uma cirurgia, nessa época a cirurgia no sírio-libanês. Nesse caso aqui, ele chegou até a falar o seguinte, ó, abre aspas, eu tinha que ter feito a cirurgia há muito tempo, mas agora eu vou fazer para evitar sentir dores. Ele colocou inclusive na rede social. E ele chegou até a falar o seguinte, que ele conviveu durante quase uma década com a dor, justamente o que o Rafa estava falando aqui, ele tinha muita dificuldade. Alguns dizem, imagino que seja até pelo sobrepeso, porque ele é um cara muito grande de altura, né? Ele é muito alto, e aí consequentemente também isso acaba complicando ali a estrutura óssea. Ele em específico teve de fazer cirurgia. Mas, Nath, não é todo mundo que precisa fazer cirurgia e também tem algum efeito que os óleos causam, dependendo do caso, no caso? Sim. Os óleos essenciais, eles vão agir no corpo da pessoa de acordo com o que ele precisa. Então, no caso do Péricles, o que a gente poderia fazer? Utilizar alguns óleos para amenizar essa dor e até evitar que ele tomasse medicação. Então, eu falo que eu sou a prova viva disso porque eu não posso tomar remédio. Então, quando eu tenho alergia. Então, semana passada eu tive aquele problema no ciático que inflamou e eu não podia tomar remédio. Então, eu usei os óleos essenciais. Lógico que eu, com meu conhecimento, né? Mas quando eu tenho um cliente, eu também faço uma anamnese e eu vou tentar buscar o máximo de coisas que a gente pode usar com essa pessoa para que ela evite tomar os remédios. E se precise tomar os remédios, que seja numa dose menor. Porque, por exemplo, hoje a gente tem um remédio que é super, né, conceituado e todo mundo usa, entre aspas, que é o paracetamol.
e ela pode te dar uma hepatite fulminante. Como assim? Peraí. Se você utilizar por muito tempo. Eu acho que eu tomei essa semana. Não, tudo bem, foi uma coisa pontual. Agora tem pessoas que têm dor que vai tomar a todo momento, Sim. toma direto. Um remédio, por exemplo, a nimesulida, ela pode dar falência renal, que é um anti-inflamatório. Então, é muito perigoso utilizar as medicações, né? Agora, o óleo essencial, como é que a gente poderia usar no caso dele? Para amenizar a dor. Então, de repente, no momento de massagem, poderia usar os óleos essenciais anti-inflamatórios, os óleos para dor. Ele poderia fazer a ingestão da copaíba, que é um anti-inflamatório natural. A manjerona. Então, assim, tem uma série de protocolos que a gente pode usar, inclusive com a ingestão, porque o óleo da doTERRA, ele é 100% puro e pode ser ingerido. Mas aí eu sempre falo, gente, qualquer óleo que você vá usar, procure um consultor de bem-estar que possa te direcionar tudo isso. Porque o óleo também, se você não usar da maneira certa, ele pode ser perigoso. Né? Uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Nossa. Então, ele é muito potente. Então, assim, eu falo que o menos é mais. Então, cada indivíduo é único. Então, a gente vai estudar aquele paciente e ir utilizando aos poucos e ver como o corpo vai reagindo. Mas o óleo essencial poderia ter ajudado muito. Inclusive, uma lavanda, que é um óleo muito conhecido, para relaxar, para acalmar. Porque quando você tem dor, você fica nervoso, você fica estressado. Até a tua pressão aumenta por conta da dor. Então, uma lavanda ajudaria. Então, assim, tem uma série de coisas que poderia ter utilizado. Ah, Natália, mas ele precisou fazer cirurgia. Ok, é um caso cirúrgico. E também no pós-cirúrgico, os óleos essenciais podem ajudar muito nesse caso. Então, pelo que eu tô entendendo, não é que isso daqui é a cura para qualquer problema, mas ameniza a maioria deles. Ameniza os sintomas, fala, Má. Eu quero só falar um pouquinho aqui, porque a partir do momento que a Natália começou a explicar pra mim, Márcio, vamos associar nas massagens, eu tô tendo resultados fantásticos. Você faz massagem com os olhos da Natália. É, eu coloco creme e coloco gotinha, porque a gente pergunta também se tem alergia, Sim. né? Então, é todo, assim, um trabalho direcionado pra pessoa. Então, assim, a gente fez uma parceria, assim, fantástica. Pô, que legal, que bacana. E você sabe, é cheiroso da massagem também, né? Pô, mas é isso que eu ia falar, porque assim, acho que a maioria das pessoas imagina isso daqui, ó, pra você que tá vendo, ó, o óleo que tá saindo aqui, esse daqui é um difusor, o nome é isso? Difusor ultrassônico. Esse é um difusor, então a maioria das pessoas imagina que o óleo essencial tem a ver com isso, só com aquele cheirinho que costumam dizer, né, só aquele ambiente e tudo mais, mas ela acabou de falar de digestão. Quando você fala de digestão, é tipo literalmente virar na boca, assim, tomar? Como é que funciona? Tem várias formas de uso a ingestão. Você pode colocar numa garrafa de água uma gotinha e ir tomando durante o dia. Você pode usar cápsulas. Aí, assim, a cápsula é já um mais profundo. Posso pegar uma cápsula vegetal e colocar os óleos essenciais que o consultor te passou para fazer a ingestão e tomar. Porque ele vai ter um melhor aproveitamento no teu corpo. A gente tem cápsulas hoje que elas são gastro-resistentes. Ela vai passar pelo teu estômago e vai abrir só no intestino. Então, vai ter uma ação direto na absorção da onde você precisa. Então, cada caso, a gente pode usar o óleo essencial na culinária, como tempero, que também é uma forma de você estar levando a aromaterapia para tua casa. Na hora de fazer meu franguinho, meu bife, eu vou colocar óleo? Ontem eu fui fazer um franguinho e aí eu coloquei os temperos, alho, eu coloquei o azeite, uma gotinha de limão. Ao invés de espremer o limão, uma gotinha de limão só. E aí fica aquele gostinho. Você pode usar um manjericão, coentro, tudo de óleo essencial, pimenta. Olha só. Só que sempre em pouca quantidade, porque ele é muito forte. É muito potente. Muito. Baunilha da macadâmia também? Baunilha de Madagascar. Eu sei bem. A baunilha também. É engraçado porque todos eles, assim, imagino eu que a maioria das pessoas olha pelo nome, mas eles têm propriedades e funções diferentes. Sim, e cada óleo, ele pode te ajudar em várias situações. Por exemplo, a lavanda, que é a mais conhecida. Ele é um óleo que te ajuda a dormir, ajuda na produção da melatonina, ele te relaxa, mas ele também pode usar para queimadura, cicatrização, produção de colágeno e, pasmem, é o óleo da comunicação. Você vai dar uma... A gente tá aqui no podcast, tô nervosa. Pega a lavanda e passa aqui nessa região da garganta, que é o chakra específico, né? Fala um pouquinho do melaleuca, Mati. Qual que é, assim... Melaleuca você pode usar para muitas coisas. É pra mancha também? Também pode ser para mancha, pode ser para fungos. Ela é fungicida. Então, para rinite, sinusite, gripe, para parte íntima, ginecológica,
das mulheres é candidíase de repetição. Então, assim, é uma gama de coisas, né? Pô, e é interessante porque essa área normalmente costuma ser mais úmida, né? Tanto Exato. da mulher quanto do homem, E né? aí tem fungo, né? Fungo é fácil Exato. de gerar ali. Com isso, então, resolveria. E aí você, vou lá no médico, ela vai me passar uma pomada que ela é corticoide. E aí você fica naquele ciclo vicioso. Você pode usar melaleuca. Desculpa, só explica pra quem não é tão entendido. O que é corticoide? O que é esses termos? Uma medicação. Mas qual que é a Cortisona. função Medicação. da corticoide? Vai acabar matando aquele fungo, só que não vai melhorar a flora vaginal, né? Então, assim, porque todo remédio, ele tem o lado bom e o lado ruim. E tem as contraindicações. Se você for ler bula de remédio, você não toma nada, né? Sim. Por isso que é melhor não ler. Então, o óleo essencial, ele não tem efeito colateral, ele tem benefício colateral. Olha. Então, você vai usar para uma coisa e ele vai te ajudar em outras. E aí, por isso que eu falei, é importante cada pessoa, a gente direcionar o tratamento certinho para ter um resultado 100%. Olha, que demais, que demais. Bom, você percebeu que a gente falou de saúde. Esses empresários e empreendedores aqui são conectados justamente porque eles fazem parte de um Power Team ou uma esfera de contato. Esses são os nomes técnicos justamente para aqueles negócios que são afins ou que compartilham algum tipo de cliente ou paciente, talvez. A gente falou então da saúde. Agora, e se a gente pular um pouquinho para o lazer ou para o bem-estar? Perrengue não acontece só comigo e com você, não, irmão. Acontece até mesmo com gente que é mais chique. Se eu te convidasse, por exemplo, para uma mostra fashion, para um evento assim, fashion, tão fashion como Milan Fashion Week, olha só que chique. Acontece que uma pessoa passou por um perrengue um pouco sério. Dá uma olhada só. Para você que já conhece, deve ter ouvido falar da Kim Kardashian. Justamente uma das maiores socialites aí, estadunidenses, muito famosa. A gente vai colocar justamente uma cena que viralizou. Olha ela. Para poder caminhar. Obviamente que aquele sacrifício da beleza, né? Para poder ficar bem, a qualquer coisa vale. O problema é que não era nem funcional. Dá uma olhada para ela entrar no carro. Parece uma sereia, né? Fez cosplay de Ariel. Acho que ela queria. Pra você ter uma ideia, ela não conseguia se curvar. Porque o vestido era tão justo, ou tão elegante, ou tão o adjetivo que você quiser usar, que nem sequer uma movimentação funcionava. Justamente aquele negócio, quem vê corre, não vê close. E quem vê o close vira meme, né? Mas vê, obviamente que assim, se eu quero ficar bonito para um evento, ou, no teu caso, se uma mulher quer ficar bonita para um evento, vale sacrificar tudo? Precisa sacrificar tudo? Não precisa, gente. Hoje em dia tem vários tecidos que não precisaria passar por isso, né? Sério? Eu sempre falo que tem também o elastano, né? Tem gente que gosta, porque ele dá essa mobilidade. Olha, tá vendo? Tá vendo? Então, talvez poderia ter usado ali um pouquinho. Tem muita gente que não gosta, mas ele dá essa mobilidade. Por exemplo, no jeans, tem muita gente que prefere jeans com elastano. Porque você consegue sentar, aquilo não te amassa, não te aperta. Você consegue comer. Você consegue respirar, você consegue comer, entendeu? E tem gente que não gosta. Talvez a pessoa que fez o vestido dela falou, não, mas eu não quero usar nada que tem esse tipo de tecido. Tudo bem, só que ela não conseguia se movimentar. Mas isso acontece muito. Homem não tem esse negócio de usar um vestido Homem é apertadinho. muito fácil, né, Homem gente? Não, fácil também não é. É Essa vida é fácil, é difícil. só uma calça, uma blusa, ou uma gravata. Se quiser uma gravata. Aí uma camisa e uma bermuda e sai. Homem é Simples, isso. né? Fácil. Ah, obrigado. E tem um detalhe, que se vocês usarem a mesma calça, a mesma blusa, ninguém vai Ninguém reparar. Ah, repara. Agora, se a gente Mulher usa o repara. mesmo vestido... Repara. 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 Mas é mais Repara. difícil de reparar. Agora, um vestido, ainda mais um desse que chama super atenção, Não,
Quando nada. você vai usar de novo? Chique, Mas ó, sempre que eu quero ir num date com a minha camisa do São Paulo, a mulher repara. Mas aí também, né? Ô, Bade, aí você força a amizade. Mas você Sério? também pode ter várias camisas do Deus. São Paulo. Várias camisas, exatamente. Eu Que aí você vario. vai trocando, né? Não. Não. Então, aproveita, você que ficou famosa no nosso meio por dar dicas fashion. Imagina que a gente tem uma amiga chamada Kim, que não tem nada a ver com aquela ali, mas ela vai para um evento fashion, um desfile, assim, num outro país. O que você sugeriria para uma pessoa que, por exemplo, tem o corpo dela, que ela não é tão alta, ela é mais baixinha, tem um corpo muito curvo, né? Lembrando que eu não tô falando necessariamente de gordo, magro, tô falando literalmente aquele corpo violão. O que você sugeriria para uma pessoa dessa? Então, ela pode, inclusive, ir com um tubinho. Ah, é? Só que o tubinho, ele tem que ter uma mobilidade. Flexível. Por exemplo, lá eu tenho um tubinho que ele não é tão colado. Então, você consegue ter esse movimento, inclusive na barriga, para a pessoa poder se movimentar, não ficar marcando. Sim. Aí depende do que ela queria mostrar. Não, ali Mostrou ela queria muita marcar tudo, amiga. Ela queria marcar Mostrou muito tudo. pé, mostrou Mostrou muito muita vai coisa. de cada um, entendeu? É. Mas se a pessoa quer usar um tubinho sem marcar tanto, tem também esse tipo de tecido. Aí vai de cada um. Pode também com um vestido mais chique também, ou só, sei lá, frente única. Vários tecidos ela pode utilizar Eu e fico não imaginando. passar por isso. Ô, Fê, eu tenho uma pergunta pra você. Manda. Já aconteceu na loja, porque a gente fica experimentando as roupas, né? Sim, eu, sim. quando eu vou lá, eu sempre pergunto, mas Fê, o que você acha, né? Aliás, o Renato dá mais pitaco do que a Fernanda, né? Mas e tu compra a loja inteira. De ficar uma coisa muito bizarra, feia, e a pessoa amar e, tipo, você dá a sua opinião e a pessoa, não, mas mesmo assim eu vou levar. E já aconteceu? Já. Era Kim? Não, desculpa. Desculpa. foi Esse alto, vestido é da sua pensando. loja que eles dizem assim. Aqui não é daqui Já não, não é aconteceu. daqui não, Ai, Fê. gente, A pessoa já colocou, não ficou legal, mas a pessoa gostou. É o E gosto gostou de falar de amar. Caramba. Então não dá pra você pegar e falar, olha, mas... É pessoal, né? Não É, tem jeito. é Ficou horrível, moça. ficou. Dava vontade de falar. Mas então ajuda, pra quem não tem esse senso. Eu digo porque eu, por exemplo, não tenho esse senso. Não tenho. E eu vou te falar que eu não passei por aquela situação, mas eu já passei por situação que eu queria usar uma roupa e aí ela encolheu. É a máquina, Aconteceu. a secadora, A né? Encolheu, Esses né? tecidos, As más né? línguas vão dizer o contrário, mas foi ela que engoliu. Tecidos Foi. que encolhem. E aí eu É. penso, pô, mas eu quero, me imaginei, visualizei eu entrando, não passando por aquela vergonha, mas eu imaginei, e aí eu coloco, não fecho o botão. O que você sugere, principalmente para mulheres, que é a tua moda, qual que pode ser aquele look ou aquela dica que não vai errar? De vestimenta, você Pode fala? ser. Então, depende que ocasião que ela vai usar. Um evento assim mais sério. Ah, mais sério. Eu opto pela camisa, sempre falo camisa, uma calça pantalona, uma saia midi. A midi que é abaixo do joelho, que também fica bem elegante. Eu conheço essa. Fica chique, É. né? Abaixo do joelho. Acima do Abaixo joelho, Acima do joelho, fica muito sensual, talvez? só se for bem acima do joelho. Se for um evento mais gostei. social, Ah, desculpa. mais elegante. Só bem acima do joelho, não curtinha. Ah, Entendeu? Porque até você consegue sentar, cruzar Isso, a perna, pra né? você Ter mais conseguir, movimento, é, né? Não pagar nenhum mico. Nenhum né? mico. De mostrar algo que não queira mostrar. E tem alguma coisa que não deve se usar, hipótese alguma? Em algum evento? Por exemplo, um evento desse, aqueles vestido desse. decotes, ou o que você falou, uma saia muito curtinha, tem alguma coisa que você fala, isso Gente, é... hoje em dia a moda ela é bem livre. É. A pessoa pode usar o que ela se sentir bem. Uhum. Não E as tem pessoas muito são bem isso. livres Elas também. são livres. A moda tá indo para esse lado. Porque, por exemplo, tem vários tipos de corpos. Você não pode ditar, olha, tem que ser assim. É. Então, vai de acordo com o que a pessoa gosta e se sente bem. Uhum. Então, ela se sente, com uma camisa social igual. Ontem foi uma cliente lá, ela ia para um evento da OAB. Uhum. Só que ela tinha muita tatuagem. Então, ela precisava do quê? Ela queria, eu quero uma camisa que tampe minha tatuagem. Então, depende pro local que ela vai e ela se sinta Situação, bem. né? Uma calça mais social e uma camisa mais fechada, porque ela não queria mostrar nada. E ela tinha tatuagem aqui tudo. Caramba. Então, tinha que tampar até aqui. Aham. Então, depende do local que você vai. Pode ir com um vestido também comprido. Aí tem gente que vai lá também, é de igreja. Aí você não pode estar mostrando os braços, então tem que estar com o braço coberto, as costas cobertas. Aí tem mulheres que não, quero mais ousadia.
Tem os também que tem as A barriguinha de fendas, fora mostra só também. um detalhe, não mostra tudo. Tem um decote, então depende do que a pessoa quer mostrar. Interessante. Tanto que tem modelos tanto tamanhos, do PP ao 46 e também do 46 até o 52. Porque a pessoa pode usar tanto um vestido que seria do M e um que usa 50, por exemplo. O mesmo modelo, hoje em dia já fazem assim, justamente porque as mulheres querem usar, elas se sentem bem. Lógico. Interessante. Eu estudei um pouquinho no começo desse ano sobre moda masculina porque eu queria me vestir melhor, né? Ai, que chique! E uma das interpretações que eu tive com os meus estudos, embora eu não saiba nada, tá? É por isso que eu vou comentar, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que a gente costuma falar assim, tá, né? O que eu gosto? Mas, na verdade, pelo conteúdo que eu vi, não é o que eu gosto, é qual a mensagem que eu quero passar. Nossa. É verdade, Isso faz toda né? a diferença. É verdade. Porque, eu quero passar uma mensagem mais de sério, mais clássica, mais espojada, mais ousada, mais sexy, né? Mais aberto, mais fechado, né? Então, de acordo com a mensagem que eu quero passar, eu me visto, né? Então, hoje em dia, quando eu penso em como vou me vestir, o que eu quero me apresentar? Um cara mais bruto, mais sério, um cara mais de boa, mais tranquilo. Que vem E a aí questão eu da ocasião que você vai. estudando. Perfeito. Isso, é um Do evento que evento você que vai, você do vai, evento né? que você vai. Vou para uma festa de casamento, qual vestimento eu vou colocar? Sim. Vou Você para uma madrinha, reunião de não você negócios, vou para um batizado, que permite uma vestimenta mais Eu tento, fechada. nas reuniões de negócio, eu sempre tento aparentar uma pessoa séria. Porque eu não sou muito séria, né? Mas eu penso, vou com uma calça mais assim, né? Eu tento, né? Mas acho que não consigo passar isso às vezes. Não, mas pela vestimenta passa. Tento, É só né? ficar calado, tô brincando. Que nessa... Ó, Ok. que nem hoje, eu tô com uma calça da Zenif, Pronto. eu tentei ser uma Pode pessoa cortar, mais gente, séria. pode cortar essa, corta. Conta essa, conta. Mas aí, Demais, né? aproveitando, Mas eu te amo você mesmo assim. abalou o mundo do networking, que você começou a dar dicas. Sim, dicas da Fê. Dicas da Adoro. Fê, exatamente. E o que eu achei mais legal é que a tua dica levava em consideração o tipo de corpo. Porque eu vou te falar que assim como o Rafa, por exemplo, para quem não conhece, quem não tem ainda o prazer de tê-lo no WhatsApp, a foto dele, ele tá vestido Show, como show. um príncipe Eu- árabe, sim. um príncipe saudita. Ele já tem a Ele- fisionomia de árabe. É. Ele tem a fisionomia de É um árabe. Armani né? cinza, risca Ah. de giz com uma camisa É. branca e Ah, uma sério? gravata meio Sim. assim, cor de Pink Panther. O negócio tá muito bonito. Se Ali você você foi num passa a casamento? seriedade, você passou. Passou. Ali você passou. Passou. É. Só que esse que é o ponto, eu não sei se ele sente isso. Eu sinto muito. Eu, por exemplo, tenho um corpo fora do padrão. Às vezes eu vejo uma roupa ali e falo, putz, legal, fica longa demais, ou fica curta demais, ou fica apertada demais, ou larga demais. Eu sofro. E as suas dicas têm esse diferencial. Você literalmente vai, bom, se você tem esse corpo, faz isso. Como é que você chega num negócio desse? Como é que você avalia isso? Como é que a gente tem essa dica também? A gente quer dica sempre. É, a gente quer dica sempre. Não, então eu pego as dicas mais do que as pessoas assim me perguntam, até mesmo na loja, né? A loja, as pessoas às vezes perguntam muito. Ai, mas o que vai me alongar mais, por exemplo? Eu falei, então, se é baixinha, você quer alongar, então coloca um salto bege, vai num tom bege, mais ou menos, ou nude. A que cor pessoa também fala, a cor influencia? influencia. Entendeu? Não, eu quero ficar mais achatada porque eu sou muito alta, eu não quero parecer tão alta. Aham. Eu coloco um salto de outra cor da sua calça, por Que exemplo. legal. Que aí você dá aquela achatada. Ah. A questão lá do cinto também, que vai, por exemplo. É engraçado que as pessoas são bem diferentes. Muito, Por exemplo, né? tem corpos que aqui é maior que Sim. aqui. Aham. Então, o cinto, a cor do cinto que influencia, que eu até dei essa dica lá também na minha apresentação. E aí você quer alongar mais aqui, então você põe o cinto da cor da calça. Não, quero que aqui pareça maior, então daqui você coloca a mesma cor, entendeu? Da parte de cima. E aí vai usando os truques pra te favorecer, né? Sim. Eu só chego lá pra Fê e falo assim, é o seguinte, eu não tô usando salto. Então, dá teus pulos aí pra ela. É só sapatilha e olhe lá. E aí ela vai me ajuda. Me resolve. Ah, me ajuda. Eu falo, Ai, minha não- amiga, precisa me ajudar. Aí no meu caso, Fê, que eu sou mais baixinha. Aí Tipo eu. aquela saia midi verde com a blusa preta, a camiseta, né? que fala. Isso. Aí eu poderia colocar um sapato que é aberto na frente
com saltinho, Tipo uma cinza, sandalinha? cinza. Pode. Bom seria no tom verde. Ah, eu tenho um sapatinho, mas ele não tem salto, mas é verde. Então, verde, Ah. que aí vai te alongar, se você quiser Vai alongar. alongar? Se você Ah. quiser alongar. Ou nude lá, cor da pele, Uhum. o que você Ah, tiver tá. também ajuda bastante, que aí você dá uma alongada. Tá. Ó, Fica a dica. tá vendo? Perfeito. Mas Já aí você até leva o ganhou sapato já e vai dica na- Já agora. ganhei dica aqui. Ganhou dica já. Não, mas qualquer coisa você faz. Leva o sapatinho e vai lá na loja experimentar as roupas com o sapato. Ah, Né? Isso eu dou bastante dica disso também, Vou que às fazer vezes isso vai da a próxima cliente vez. lá falar, ai, mas isso combina, ai, vou trazer o sapato É. pra ver se dá certo. Melhor coisa, gente. E aí a pessoa já foi lá, levou o sapato, aí se veste, eu monto ela inteira. E aí depois ela fala, ah, não, aí ficou legal, então eu vou levar. Você tem uma melhor Ah. impressão, né? Legal. Eu quero a Zenith pra homens. É Ah, isso que eu quero. For não men. rolou. For É, men. Mas tudo bem. Bom, a gente tá falando de saúde, de beleza, de bem-estar. Agora, falando de bem-estar e de lazer, tem uma coisa que afeta muita gente, ou é afetado por muita gente, que é o físico. E para falar de físico, certeza que você, algum de vocês aí, deve ter se identificado. Mas só pra gente exemplificar bem, tem um caso de como o físico acaba sendo a consequência, ou melhor, a mostra de como você se sente. E um caso justamente dessa pessoa aqui, ela é uma das maiores cantoras, pelo menos dos anos 90, né? Para não dizer ainda até hoje, que todo mundo lembra as músicas dela, é a Britney Spears. Britney Spears, que é essa, justamente, que vai aparecer aqui pra você, ó. Britney Spears, que por muito tempo foi famosa, do nada caiu no esquecimento, ou melhor, na reclusão por muito tempo. Muita gente não soube, campanhas surgiram de liberte a Britney, até porque ela tinha uma tutela pelo pai e ela sofria muito em relação à liberdade, não podia falar, não podia se expor, e obviamente ela sofreu e isso acabou afetando também a autoestima dela. Pra você ter uma ideia, ó, essa daqui era ela antes. Depois ela chegou a ficar até assim, ó. Ela chegou a ganhar muito peso, o que a deixou pior, ela se sentiu até muito pior, e ela chegou a publicar que ela chegou a se sentir bonita, mas isso acabou sendo destruído por causa da família, e por causa dos sentimentos que ela tinha. Ela chegou até a raspar a cabeça, pra você ter uma ideia de tão Eu mal lembro psicologicamente disso, que ela eu ficou. Eu não lembro disso. Agora sim, Rafa, aí trazendo um pouco pra você. Caramba. É muito engraçado que todo mundo procura educação física, procura por personal training quando quer ficar, sei lá, esbelto, com aquele Saradão. tanquinho, sarado e tudo mais. Só que aqui a gente tá vendo que tem alguns problemas psicológicos ou que afetam ou que são afetados pelo físico, né? E você, eu citei antes até o desafio, você trabalha muito isso na pessoa, né? É o seguinte, o contexto de saúde é físico, mental e social. Né? Isso já está explicado dentro da Organização Mundial de Saúde. Então, esses 3 pontos, eles são fundamentais para a pessoa falar que tem saúde. A gente sabe que saúde é um pouco subjetivo, né? Não, saúde não é o fato só de não ter doença, ou ausência de doença. Na verdade, é todo esse contexto, físico, mental e social. Tá? Uma pessoa ela não consegue ser saudável 100% se ela não tem o social também. O ser humano ele tem a importância desse social. No caso dela aqui, né, ela teve uma falta de liberdade e isso afetou ela. E a gente tem uma coisa chamada efeito psicossomático dentro do nosso corpo, né? Então, tudo que está passando na sua cabeça, ele vai ser refletido no seu corpo, no seu físico. Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Por isso que a gente sempre estimula aquela questão de você tem que ser positivo, você tem que ver o lado bom das coisas, para que você não vá afundando dentro de um buraco que talvez você vai encontrar o fundo, né? E sim, quando a gente começa a tratar uma pessoa, quando uma pessoa vem querendo um físico melhor pra gente, tem muita coisa por trás. Não é o físico que ela quer. Ela quer se olhar no espelho, se sentir bonita. Ele quer vestir aquele short e andar sem camisa na praia. Né? Ela quer se sentir sensual. Né? Ele quer chamar a atenção. Às vezes até quer ser vista, né? Exato, né? Ninguém repara. E, inclusive, vou até citar uma coisa até um pouquinho mais forte, mas é uma coisa comum. Poxa, tem gente que namora de luz apagada porque tem vergonha no Isso é físico, verdade. né? Então, essas coisas do dia a dia vai afetando de fato, né, a saúde, o contexto, né, mental da pessoa. E para você ver, né, quando uma pessoa vem contratar um personal, se ela vem pensando só no físico, ela tá muito limitada. Ela tá vendo, sabe aquela questão do iceberg? Ela tá vendo a pontinha só do gelo.
Existe muitas coisas ali por baixo que ela tem que perceber também. Dentro do meu meio é normal falar que personal trainer também é psicólogo, né? Embora a gente não entre dentro desse patamar, mas sim, a gente conhece muito sobre a vida do aluno, né? Conforme vai ganhando confiança, a gente vai orientando de uma forma mais saudável a mente da pessoa e a própria rotina, né? O nosso corpo, ele reage à rotina. Uma rotina saudável leva você a benefícios muito maiores do que só o físico. Uma rotina não saudável vai te destruindo aos poucos, ao ponto de que nem o Pericles, que nem a Britney, vai chegar um momento que você vai estar arrasado e você vai precisar recorrer a coisas muito mais incisivas no seu corpo, né? Ou remédio ou cirurgias. Ela teve o problema ali dos pais, né, em questões do controle. Mas o quanto de nós não ficamos presos sem liberdade por causa do trabalho? É verdade. Entende? Né? Então são coisas que a gente acaba se enjaulando dentro de um processo que a gente não quer sair. Né? Tem tantas pessoas que falam assim, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para me cuidar. Né? Por quê? Porque o tempo que se usa é somente no trabalho. Tudo bem, gente, a gente tem que trabalhar, Todo mundo dinheiro tem faz que trabalhar, parte, a gente precisa ter. Só que uma hora a conta chega. É. E qual é o problema? Às vezes você fica 20, 30 anos falando que você não tem tempo, e quando o corpo pede, você não tem mais tempo para curá-lo. Nossa. Perfeito. E Não, de e fato você não tem tempo. E você não vai ter saúde pra você trabalhar, que é o que você precisa, né? Então, aí você tocou num ponto que eu até publiquei até uma pesquisa, um postzinho numa revista, que dizia que o treinamento onde você trabalha numa escala ali pelo menos moderada, aumenta em mais ou menos de 40% a 60% a sua capacidade intelectual. Então, o fato de você legal. oxigenar o seu cérebro com um treinamento, você consegue usar o seu cérebro com mais recursos, com mais facilidade, você toma decisões melhores. E tem mais concentração, né, Você Rafa? tem mais concentração, você tem um processo de informação mais rápido, você pensa melhor. Mais disposição, né? E assim vai embora. Então, o fato de você separar... E outra, ó, vou te falar... Quanto tempo? Era isso que eu ia falar. eu também ó, penso. estamos aqui, né? Hoje, não é muito o que você precisa para você poder ter todos esses benefícios. Dentro da OMS, a Organização Mundial da Saúde, galera, acessem esse site, ele é lindo. Tem tudo muita informação, explicadinho né? lá, tá? E assim, você pode baixar os PDFs, então você vai lendo, e tem outra, não é só sobre a minha área, tem várias áreas lá. E é bem tá? explicativo, né? Bem explicativo. Didático. Né? Tem tanto de quanto precisa treinar uma criança, o quanto precisa treinar um jovem, o quanto precisa treinar um adulto, o quanto precisa treinar um idoso, o quanto precisa treinar pessoas com deficiência, tudo separadinho, né? E dentro do que eles prescrevem lá, o mínimo são 30 minutos por dia. Perfeito. 30 por Simples, dia né? só? 30 minutos por dia, Nossa, lógico, é muito pouco, de né, moderado gente? para intenso, ou de 30 a 60 minutos de moderado para leve. Então, galera, a Uma hora do partir seu de dia. 30 minutos, você já tem benefícios absurdos O que para quer sua dizer saúde. moderado? É rápido? É uma caminhada rápida? É uma caminhada que você tem dificuldade de conversar. Ah, tá. Você fica já um pouquinho Você ofegante. não pode falar muito. Peraí, agora é sua vez de falar. Deixa Entendi, eu continuar tá. caminhando. Mas sabe tá? que eu vejo em muitas pessoas que as pessoas não gostam de ir a uma academia, por exemplo. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça, mas eu me forço aí, porque assim, é a preguiça de chegar na academia. Mas quando eu tô lá, nossa, eu amo, e quando eu volto pra casa, eu volto outra pessoa, né? Uhum. E aí, então, essas pessoas podem fazer esse exercício em casa, por exemplo, se for direcionado. Olha, Conta ou não conta? em 2023 a gente tem, já existia, né, como a sua terapia, já existe há anos exercício físico, né? Desde quando existe Sim. vida, existe movimento. Exato. Né? Então, hoje em dia é impossível, desculpa, se você tem esse argumento para você justificar a sua falta de treinamento, não tem como você não treinar, porque existe milhões de possibilidades de exercício, tá? Dentro de academia, dentro de estúdio, na praia, em casa, em cima de um sofá, na cama, cadeira, pendurado, né? Hoje em dia, se você só pegar todos os esportes que existem no mundo, você vai ver a capacidade de movimentação que o ser humano tem. E no desafio você mostra isso também. E aí, Isso, né, é. voltando lá pro ponto principal, que eu rodei. Voltando pro ponto principal, né,
eu criei, né, de acordo com essa interpretação de que o ser humano ele é um contexto mais generalizado, criei o Desafio 50 Dias, onde a pessoa ela precisa ter uma orientação para que ela consiga sair do buraco, tá? Eu não gosto de chegar no fundo do buraco, mas o bom de você estar no fundo do buraco é que você só tem uma opção, que é subir. Exato. Bonito. Então, nesse ponto, a pessoa precisa de ajuda. Às vezes ela já está cansada, né? Então ela precisa de um recurso, uma corda, uma mão, uma escadinha, né? Para ela poder ir galgando e sair desse buraco. E o Desafio 50 Dias, ele tem esse passo a passo, né? A cada dia do desafio, ele vai tendo algumas tarefas, algumas interpretações de pensamento sobre si, sobre saúde, sobre treino, né? Quando a pessoa fala assim, eu não gosto de ir na academia, o que tem na academia que você não gosta? Quando você para pra pensar nisso, o que é? Ah, são os grandões se olhando no espelho, são pessoas me olhando, então não é academia. É você, É a né? interpretação que você dá para algumas coisas que existem lá. Entendeu? Então, se a academia tivesse 100% vazia, só tivesse um professor para te atender, você iria. Então, não é academia. Interessante. Entendeu? Então, hoje, eu sempre estimulo dentro do desafio, toda semana a gente participa de treinamentos diferentes. Né? Uma forma de a pessoa, durante os 50 dias, experimentar pelo menos umas 6 modalidades diferentes de treinamento. Caramba. E a parte mais legal é que no último desafio a gente fez uma canoa havaiana aqui em Santos. E teve uma menina que, no dia seguinte que ela fez a canoa, ela se matriculou Olha dentro que legal. de uma escola de Caramba. canoa havaiana. Ela Rafa. se descobriu ali, né? Encontrei. Que legal. Que legal. E tá fazendo super bem, é uma menina que adora a natureza. Todo dia, 6 horas da manhã, ela já tá lá no mar, vendo o pôr do sol, lá no meio do oceano. Legal. Então, você só tem que descobrir O que aonde você é o gosta, seu lugar. né? Mudou a vida. Qual Porque vai nós ser o somos seu- movimento, né, Rafa? A Qual vai gente tem ser? que movimentar, né? De repente a Exato. pessoa. Né? Que nem eu amo dançar, eu sempre dancei. Eu fiz balé, eu fiz jazz. Então, assim, a academia hoje eu não curto, mas eu vou. Porque eu ainda não encontrei dentro da dança, que é o que eu gosto, um horário, mas eu ainda tenho esse sonho de voltar a dançar. Sim, Ai, e a dança e é hoje, ótima. Maravilhoso. hoje com esse TikTok, né, vieram várias, eu não sei, mas vieram várias modalidades novas, muito mais dinâmicas, Sim. né? Gente, existe essa coisa da dança, balé fit. Ai, mas eu acho tão lindo. Usa-se o balé para se treinar a parte do corpo, Sim, não exato. que o balé já não Nossa, treina. treina Mas muito. é específica, é uma coisa não tão regrada e clássica como o balé, mas é uma modalidade. E assim vai embora. Ô, Rafa, Bem assim, legal. é importante todo mundo ter o fortalecimento muscular? Ou assim, só fazer a dança, tá bom, é bom pra saúde, mas não é importante todo mundo ter esse fortalecimento muscular através da musculação? Então, vamos pensar o seguinte, né? Mulher Antes- acima de 40 anos. Vamos lá. Tipo nós. Tipo nós aqui. Obrigado. Não, Obrigado não, pelo imagina, nós. A gente Ok. não tem 40. Não. É. Antigamente não existia salas de musculação. Pois é. E mesmo assim as pessoas eram saudáveis, né? Hoje, com a rotina que a gente tem de trabalho, de tecnologia, a gente foi perdendo os movimentos, né? Então, sim, é importante a pessoa ter um trabalho físico. Se ela faz, entre aspas, somente a dança, e a dança não tá dando os benefícios que o corpo dela precisa, ela precisa adicionar algumas coisas para que ela tenha o benefício que o corpo está necessitando. Às vezes a dança realmente não vai fortalecer, não vai dar a força ou a resistência articular que a pessoa precisa, Sim. né? Por isso que é importante entender. Vai lá, descobriu a dança, legal. Pega 2 dias na semana e faz um outro trabalho. E aí é onde vem a orientação. Mas eu não tenho academia perto, não tenho condição de pagar uma academia mais X. Aí você consegue fazer em casa, tem vários produtos online, eu tenho minha consultoria online, que você consegue fortalecer o seu corpo em casa. Sim. Só que são outros tipos de exercícios. Sim, pode ser só a dança, mas às vezes, para algumas pessoas, só a dança não vai dar Sim. certo. E em casa são os exercícios específicos para a pessoa, através do seu diagnóstico. Sempre será, tá? Sempre será. Existem os exercícios básicos que, entre aspas, todo ser humano tem aparência física igual, né? 2 pernas, 2 braços, Sim. né? Só, entre aspas, algumas pessoas, Sim. né? Mas tem alguns exercícios básicos, mas lógico, se uma pessoa tem o problema lá da hérnia, tem o problema do joelho, tem Sim. hipertensão, às vezes não é nem físico, articular, tem outros problemas de Precisa órgãos, orientar.
né? Aí a gente consegue instruir essa pessoa dentro de um exercício mais específico. Umas pessoas vão fazer 30 repetições, outras vão fazer 10. Sim. E aí vai de acordo com o Perfeito. objetivo da pessoa. Cada Tá bom, indivíduo é Rafa. único. Você acabou com as minhas desculpas. Onde é que eu faço o Pix? Cadê? Onde eu faço minha inscrição? Porque eu vim com uma lista de desculpas. Você Mas foi é- matando cada uma delas. Eu não Já tenho mais o acabou. que falar. Desculpa, tem um monte. O Pix é @ligaçãofit. Você vai lá e vai descobrir. Agende seu horário online. Exatamente. Tá é. tudo certo. Bom, deu pra ver que, pelo menos, assim, algumas dores, um pouco mais reais, mas dores ou gatilhos, você já identificou de alguns dos empresários ou dos segmentos nos quais esses empresários atuam. Agora, vamos mudar um pouquinho, então, falar sobre networking, porque, aliás, networking é o que nos une, é o que nos coloca aqui hoje, é o que nos fez nos conhecermos antes. Vocês todos aqui construíram carreiras pra lá de notáveis, senão até não estariam em grupos como esses. Vamos começar então com o importante. O que foi vital para vocês dentro da área do networking que fez vocês mudarem a chavinha, assim, ou mudarem o patamar, por exemplo? Teve algum momento que vocês sentiram e falaram, nossa, foi isso? Eu acho que é o poder de persuasão, né? Assim, a gente vai trocando informações e vendo, assim, através do BNI, que as pessoas se apresentam em 30 segundos, você pega uns ganchos ali e você vê que você é capaz. Eu achei bem interessante isso. Através do BNI, eu estou conseguindo me ver mais como empreendedora, poder mostrar um pouco mais da minha empresa. Entendeu? Nossa, bonito, bonito. E quais são as principais estratégias que vocês adotam? Porque muita gente não tem a menor ideia do que é networking. Sim. Networking, basicamente, para você que não conhece, é ter uma rede de relacionamento que vai te amparar e te auxiliar, não necessariamente comprando de você, mas gerando oportunidades e conexões de valor. Como é que vocês adotam? Vamos fazer networking. O que é para vocês fazer networking? Pra mim é uma troca. É relacionamento. É relacionamento, é É troca. troca. Porque além de você construir o relacionamento, porque você acaba convivendo e assim, você fica muito próximo dessas pessoas e até transformando amizades, né? O nosso caso, né, Fê? A gente já era amiga, a gente pegava fretado junto e foi pra São Paulo. E aí quando eu descobri, através do BNI, descobri que a Fernanda tinha uma loja no shopping. Eu falava, e eu vivo naquele shopping, porque minha avó mora ali na frente, mas eu falava, gente, eu não acredito que essa loja é da Fernanda. Aí quando eu cheguei, ela falou, não acredito, Fê, que é você. Quantos anos a gente tava sem se ver, Fê? Sei lá, uns 10 anos. 10 né? Vocês tinham uma vida pregressa, então. A gente pegava fretado e ia pra Unifesp, Pra Unifesp, pro mestrado, federal, pro doutorado. Isso antes Antes da loja da existir. Antes, Há quanto tempo vocês se conhecem? Desculpa. Desde lá 2000 e- 2008, 2009. Eu não era casada ainda com o Felipe. Não, eu tava na Unifesp em 2006. 2006. Quem é por aí. Felipe perto de Fernanda? É. Não é assim Não é que nada. funciona. Ele vai encher meu Não é WhatsApp nada. depois de informação. Exato. Mas vocês já se conheciam, mas vocês não tinham noção dessa atuação. Sim. Não. E você também não sabia que eu tava não trabalhando sabia. com os olhos? Eu vi pelo BNI. Olha Foi só. pelo BNI que eu vi uma foto dela que ela ganhou o Oscar. Eu Ah, conheço ela. Ela ganha Você muito. sabe, ela ganha menina? muito Oscar, essa Conheço essa menina. moça. É incômodo, a gente não ganha mais. Mentira. Incômodo. É só os novatos agora. Tô brincando. E aí a gente se reencontrou. Aí eu falei, caramba. E aí, então isso é um exemplo e de pessoas novas, que a gente também Sim. vai criando aquela simpatia, aquela aproximação. E o network, né? Você Vai pegando confiança. ser também no reconhecido trabalho das pelo teu pessoas. trabalho. Isso. Então, eu falo assim, gente, tem que ir pra rua, tem que falar, você tem que falar o que você faz. Se eu não chegar e falar que eu sou consultora da doTERRA, que eu ajudo a pessoa a ter qualidade de vida, saúde e bem-estar, quem é que vai saber, gente? E eu não tenho vergonha, porque as pessoas falam, ai, mas você era nutricionista? Não, eu sou nutricionista, eu continuo sendo. Meu título eu tenho. Nunca Eu vai sou deixar de ser. Não. Continua atuando também. Sim, ainda atuo como nutricionista, eu tenho doutorado, eu tenho o meu título, né? E eu uso isso a meu favor. Ah, você virou vendedora de óleo essencial? Não, gente. Eu sou vendedora de óleo. Eu ajudo a pessoa a mudar a vida. A De gota em gota. transformar, de gota em gota, a curar o mundo. E eu ainda deixo aqui um convite para quem ainda não conhece. A doTERRA, ela é uma oportunidade de negócio, de ganhar dinheiro. Então, por que eu mudei o meu ramo? Porque eu vi que na doTERRA eu conseguia ganhar mais do que como nutricionista. E de repente, estando na minha casa, com meu filho,
ou estando em qualquer lugar que eu queira, do Brasil ou do mundo. Então, eu viajo de férias, só que eu levo os meus olhos, eu ainda trabalho. Então, assim, eu consigo ter essa liberdade geográfica, né? Não preciso estar naquele local fisicamente. Então, assim, é um universo maravilhoso. Deixo o convite aqui para quem quiser conhecer. Que incrível. E você, Rafa? Pra mim, essa questão do network, pegando um pouquinho de cada um, né? No meu caso, no começo, era sempre indo em cursos, né? Fazendo a pós-graduação, o mestrado lá em São Paulo. E você vai começando a conviver com pessoas que conversam com o seu negócio, né? Porém, é interessante, né? Ainda assim, as pessoas se prendem muito nessa questão de grupos específicos no sentido só da sua área. Quando eu conheci o BNI, que aí foi onde eu vi que nenhum profissional da minha área estava dentro, né? Ou, na verdade, muito pouco, né? Eu fui conhecer depois que eu entrei, né? Mas, na verdade, não se usa muito esse grupo de negócios. Sendo que eu tenho um serviço que atende a todas as pessoas. Eu não preciso ficar preso só às pessoas da minha área. Né? Então, acredito que se você conseguir entender como funciona o seu negócio e você entrar em grupos que são diversificados, você vai conseguir ampliar muito mais a sua rede de contatos. E aí sempre tem alguém que conhece alguém, né? Sim. E às vezes não é nem essa pessoa que precisa do seu serviço, mas é o conhecido dessa pessoa. Exato. Né? Então, realmente, estar dentro das áreas da educação física, no caso, né, da pós-graduação, dos cursos que eu já fiz, né, do mestrado, foi bom, porque você conhece pessoas específicas, mas também ampliar para as pessoas que têm negócios diferentes também foi muito importante. Que a gente tem aquela questão da árvore, né, dentro das pessoas que podem ser os seus clientes. Os frutos mais baixos de uma árvore são aquelas pessoas que já querem o seu serviço, né, então é mais simples, elas só precisam te conhecer. Os frutos do meio, elas precisam do seu serviço, mas não sabem onde encontrar. Elas já estão até procurando, mas ainda não sabem bem o que escolher. Então, para essas pessoas, você vai lá e orienta elas, elas vão entender mais ainda a importância e vão comprar o seu negócio. Mas também tem as pessoas que estão no topo da árvore, que precisam do seu produto, do seu serviço, mas não sabem que precisam do seu produto e do seu serviço. Normalmente, essas pessoas não são da sua área. E essas pessoas que não são da sua área, quando você começa a entrar nesses grupos de network que tem várias categorias de trabalho, elas começam a ver, nossa, tá aí, eu sempre tive problema com isso, nunca reparei. E aqui eu comecei a ver que é um caminho que eu posso trilhar, né, que eu posso melhorar a minha qualidade de vida. Né? Então, para mim, entrar no BNI foi muito importante nesse conceito de ampliar e trazer esses frutos de cima mais para baixo. Eu queria só puxar um ganchinho aqui. Através do BNI, que teve o nosso treinamento com o Alexandre, eu fiz contatos com outras pessoas de outros BNIs. Inclusive, eu fui convidada para participar, né, como convidada. E a moça que me chamou como convidada, ela não pôde ir. E foi uma amiga dela. Aí a amiga dela falou assim, por favor, fica lá na mesa pra mim, porque eu tô insegura, não sei. Aí eu fui lá, com a cara e a coragem, né? Apresentei a empresa dela e tal. E aí, o que foi o bacana? Porque tinha um rapaz lá que ele tem, o Roner, ele tem empresa, né, de aparelhinhos Auditivos. auditivos. E o meu projeto que eu quero muito é ensinar as pessoas que têm deficiência auditiva a aprenderem a massagem para poder fazer uma inclusão. Então, assim, a gente já tá conversando sobre isso, de colocar em prática, sabe? Então, é tudo assim, a gente fica aberta para o mundo, né? Interligado, né? É muito bacana. O BNI, para mim, eu acredito que por estar em meio de outros ramos de atividade, às vezes é o que o Rafa fala, às vezes você fica preso só naquele teu mundo. E não abre tanto a mente. Quando você conhece outros empresários de outros ramos, até ideias que surgem são muito legais. São válidas. Você acha que aquilo não vai te ajudar, mas aquilo te ajuda. Sim. E fora que o BNI, ele tem também ali o University lá, né, que você consegue estudar ali. Eu falo isso desse grupo de network porque eu vi o desenvolvimento do meu marido.
Né? O Renato já tá, até brinquei com as meninas que ele tá desde a pré-história. Mas Vai ter DR em casa. O desenvolvimento dele, assim, foi gritante, assim, da pessoa que ele era logo que ele entrou, né? A gente tinha acabado de casar, a gente era recém-casado, da pessoa que ele é hoje. Não foi o Então, casamento, a mente não? Dele... Não, só pra saber. A mente dele abriu muito. Não, mas ele adquiriu, assim, conhecimentos que eu falo, nossa, como ele engrandeceu, sabe? Como enalteceu a vida dele, conhecer outras pessoas, outros empresários de outros ramos. E é legal essa questão do BNI, porque ontem eu fui visitar um grupo e eu fiz amizade com uma nutricionista, a gente tá trocando figurinha, e ela falou, eu participei de uma reunião do BNI de Portugal e ela fechou um negócio, porque ela atende online. Então, as pessoas que têm essa possibilidade do online, né, o óleo essencial eu consigo, o Rafa de repente, então você consegue fazer conexão com o mundo, gente. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E que de repente é tão fácil, é tão simples, né, que às vezes você precisa de um... Eu mesma, o meu marido, ele sempre tentou me incentivar no BNI. Eu falava, esse negócio de fazer uma unha. E aí, eu também acredito tudo que tem o seu momento, né? Sim. Quando surgiu uma oportunidade de um grupo somente online, eu falei, eu vou entrar nessa porque eu acho que vai dar certo. E fui, tava gostando, então eu entrei no BNI por conta disso. Quando eu fui visitar o Mais, que eu fui ver uma apresentação da Fê, eu falei, não, eu não sou online, gente, eu sou presencial, eu sou do toque, eu quero abraçar, eu quero beijar o povo, não, tchau. E aí fui porque a gente precisa disso, né? De ter o contato. É que também o online conversar. estava por conta da pandemia. Sim, né? por conta da pandemia, Grupo, por foi conta da necessário, pandemia. né? Isso, foi necessário. Maravilha, maravilha. Então, ó, para você que é novo no networking, não entende ainda muito bem, basicamente a gente está falando da arte de criar conexões de valor. E para você ser, ou melhor, ter, ou melhor, os dois, ser e ter uma conexão de valor, você precisa seguir alguns moldes, que são basicamente, primeiro, buscar a evolução contínua. A ideia do aprendizado tem a ver não só com não ficar parado no tempo, mas principalmente poder oferecer mais para aqueles que estão à sua volta. Além disso, o que no BNI é chamado de 1 a 1, como a Nath muito bem pontuou, é a ideia de você fazer, estreitar relacionamentos, desenvolver conexões cada vez mais. E óbvio, uma pessoa que tem uma rede de contatos cada vez mais expansiva e estreita relacionamentos, também se preocupa em gerar oportunidades. Aí que entra a ideia do Giver's Gain, é contribuir. Talvez com negócios, sim, mas talvez também com outros contatos, outras pessoas, insights, momentos que vão definir a vida daquele networker. Então, ó, se você está interessado, além de, obviamente, acompanhar o Mais Podcast, tem uma reunião especial para você, que, aliás, a Forbes diz que são os 90 minutos mais importantes da sua vida. Não sou eu, tá? É na Forbes, você pode pesquisar. Nesse caso, a reunião ocorre toda sexta-feira, às 6h30 da manhã. Essa foi a minha dica, então vamos facilitar. Dica de vocês. Dica de ouro para ajudar quem está assistindo. Qual é a dica que vocês dariam em respeito ao networking? O que a pessoa que está acompanhando a gente ali pode fazer, deve fazer para poder crescer, se desenvolver, para poder fazer networking? Fazer cursos, né, na sua área e entrar pro BNI. E a gente não está recebendo para isso, só para deixar claro. Direta e reta. E você, Nath? Eu penso que é você falar do seu negócio. Fale em qualquer lugar que você esteja. Lógico, não vai chegar já colocando óleo essencial. Não, mas assim, você vai estreitando o relacionamento e veja como você pode ajudar aquela pessoa. Então fale sempre, abre a boca, lógico, no momento oportuno. Escute mais e saiba também a comunicação, né, gente? Olha que legal. Comunicação eficaz, né? Giver's Gain escutativa, legal, profundo. Giver Gain, é isso aí. Eu acho que é mais essa comunicação mesmo, essa rede que é importante a gente ter, não só do BNI, mas você pode também em outras redes, para você também conhecer mais pessoas, mais conexões. Eu acho que quanto mais você ampliar e falar do seu negócio, que é importante, porque você também ficar escondendo não vai ajudar em nada. Então você tem que falar mais do seu negócio, falar o que você faz, ter orgulho do que você faz, Exato. para poder ser divulgado.
Isso aí. Show. E fazer com carinho, né? Também com amor. Fazer que é com importante, amor, né? porque fazer por fazer não Não vale rola. a pena. Não é mais. Não é mais. Não é mais. E a Não, gente é mais. não é né? mais, é verdade. Pegando um pouco esse ponto, né? Acredito que você está sempre sendo presente. Né? Tem uma frase que eu aprendi lá no BNI que realmente fez muito sentido para mim, eu gosto sempre de repetir, muitas vezes você sabe muito sobre o seu serviço, você sabe trabalhar muito bem, mas você não sabe gerar negócios. Menino profundo! Então, realmente, Ele é. isso aí. fez muita diferença para mim. Né? Eu sempre soube muito bem a dar aula, mas eu não sabia gerar negócios. Né? E quando você está dentro de um grupo assim, você aprende a verdade. usar o seu trabalho para gerar negócios. Né? Então, Exato. Profundo, profundo. Garoto. Ó, então ficou fácil. Se você entende do seu negócio, mas entende pouco de negócio, nesse caso, talvez o BNI, mas com certeza o mais, vai servir para você. isso aí. Aliás, falando de mais, nós já ficamos até mais da hora. E, obviamente, estamos chegando ao final desse primeiro episódio de uma série que promete muito. Então, obviamente, para começo de conversa, a gente tem que agradecer a esses 4 convidados que são incríveis e unicamente mais para poder melhorar o seu dia. Então, gente, muito obrigado pela participação de hoje. Obrigada a Obrigado. você. Obrigada. Foi uma Obrigado. honra estar aqui com vocês. Muito Maravilhoso. E obrigada. podia ficar mais. Mas Mais. o Gael não vai gostar, mas a gente O Gael não fica. vai gostar que ele vai ficar sem lanche, mas ele vai ficar bravo. Mas assim, você falou uma coisa legal, tem que ficar mais. Para a pessoa que está acompanhando poder ter um pouquinho mais de vocês. Onde seguem, o que curtem, onde assistem, será que comem? Não sei. Como é que as pessoas podem seguir e conhecer mais de vocês? Aproveita, passem os contatos, tem endereço físico? Se não tem, online, digital, não sei. Aproveitem. Então, aí no caso, pode me procurar no Instagram, Marjorie Moraes com 2 Is, tá? Lá vai ter o pessoal que trabalha comigo, vai ter imagens, vai ter vídeos também. E eu tô preparando aí um portfólio muito bacana pra gente apresentar nas empresas portuárias e empresas pequenos e médios, pequeno e médio porte. Muito bom. Eu não tenho um lugar físico, então eu vou deixar meu Instagram, que é @Nath com THY, Guedes Oficial. E no meu Instagram eu coloco muita coisa sobre os óleos essenciais, o meu dia a dia, como mãe do Gael. E também a gente tem uma equipe muito grande aqui em Santos, e não só em Santos, mas pessoas no Brasil. E nós temos aula de aromaterapia online. Então, para quem quer, e gratuita, para quem quer aprender um pouquinho dos óleos essenciais, então na rede social, no Instagram, eu consigo dar todos os acessos para vocês. Eu vou adorar poder compartilhar um pouco mais dos óleos essenciais. Bom, Obrigada. a Zenith, ela tá localizada, é uma loja de roupa feminina, tá localizada no Shopping Balneário. O Instagram é @azenith_. Facinho de achar, gente. Vai ter várias dicas da Fê lá também. No Show. Parque Balneário, como é que eu chego na Zenith? Primeiro piso, é só subir a escada rolante, gente, ao lado da Garimpo Joias. Fácil. Ou Facinho. melhor, a Garimpo Joias está ao lado. Exato. Desculpa, Garimpo você não é mais. Não Não vou te é dar mais essa nada. bola toda aqui. ele foi lá, viu? Então volta, Garimpo Joias. Ele foi lá. Rafa, você, irmão. Bom, pode me encontrar pelo Instagram, Ligação Fit, tudo junto, tá? E tô reativando o YouTube também, então se você pesquisar Ligação Fit, provavelmente você vai encontrar, né? Então, mas vai pelo Instagram que é mais fácil. Mesmo sendo de Santos, eu atendo o mundo inteiro, tenho alunos nos Estados Unidos, na Suécia, no Brasil, em outros estados, por causa da consultoria online. Então, se quiser saber mais sobre o meu trabalho, Ligação Fit lá no Instagram. Show! Muito bom. Então, ó, lembre-se que networking tem a ver justamente com uma jornada contínua e não necessariamente com um ponto físico ou fixo. Então, se você é aquela pessoa que busca só resultado material, talvez você não seja mais. Agora, se você realmente buscar mais, lembre-se que networking também não tem só a ver com criar conexão. Tem a ver com mantê-las, cultivá-las, principalmente para o outro. Porque aí sim você vai poder cultivar e, por que não, colher muita coisa boa. Agora, uma coisa é necessária na vida de qualquer networker profissional, que é ficar por dentro do Mais Podcast. E nesse caso aqui, lembre-se, nós temos não só momentos no Instagram, mas também no YouTube oficial do BNI+. Só lá você consegue ter um pouquinho mais
com a gente. E pra gente poder encerrar, por que não, justamente o nosso lema, o nosso motto. Então aproveita, porque no próximo episódio a gente volta. Juntos somos... Mais! Valeu, galera!